Olá, essa é a nossa primeira experiência com a nova metodologia, né? Então nós vamos dar início aqui ao primeiro vídeo. Essa primeira aula, como nós estamos num horário de segunda-feira AB e CD, a gente vai fazer um vídeo para o horário AB e um vídeo para o horário CD. O tema da aula de hoje é sobre terceirização, certo? E esse tema é um tema importante na administração de uma maneira geral e na logística de um modo particular. A terceirização é uma das ações mais utilizadas pelas empresas para aumentar os seus ganhos, aumentar a sua eficiência, né? O conteúdo dessa aula você encontrará nos seguintes livros. Ó. Esse livro aqui, né, que é o Chopra e Mendel, tá? Vou botar mais perto aqui para você ver. Pronto. Esse livro tem na biblioteca, mas eu disponibilizei aí a cópia das páginas que nós vamos estudar, né? Você já deve ter estudado esse livro antes da aula da segunda, você deve ter estudado uma parte do capítulo 14, certo? Então você pode pegar esse material do portal e estudar. Esse é o texto base, certo? E aqui nós temos um segundo texto, também vai estar lá no portal, que é do livro de Martel e Vieira, né, Análise de Projetos de Redes Logísticas, que também tem disponível na biblioteca esse livro. Esse material também está disponível lá no portal, tá certo? E nesse caso desse livro, é todo o capítulo 6, livro de Martel e Vieira, certo? Então você estuda esses dois textos e nós vamos discutir esse assunto na sala de aula segunda-feira, tá? É importante que você chegue na sala de aula já tendo estudado esse conteúdo, para a gente poder ter uma dinâmica melhor da aula, tá? E nós vamos acompanhando aqui pelo PowerPoint, né? Como a gente faz na sala de aula, mas só que agora nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente. Então nós vamos falar agora nesse primeiro momento, tá certo? Nós vamos falar sobre a terceirização e as justificativas que levam as empresas a terceirizar atividades logísticas, né? Por que terceirizar é importante para a logística? E depois nós vamos falar de conceito de operadores logísticos. Esse é o tema do primeiro vídeo, né? Nós vamos falar sobre os motivos que fazem as empresas terceirizar, principalmente no nosso caso específico, as atividades logísticas, porque é o que nos interessa. E nós vamos falar também do conceito de operadores logísticos, agora nesse primeiro momento. Aí no segundo momento a gente vai continuar com os serviços oferecidos pelos operadores logísticos e as vantagens e desvantagens da terceirização. Isso aí a gente fala mais na frente no próximo vídeo, tá bom? Então no final dessa unidade, quando você terminar essa aula de hoje, porque aí você já vai ter estudado o material que está disponível no portal, a gente espera que você consiga conhecer as características aí da terceirização, né? E como é que elas são, como é que a terceirização é utilizada pelas empresas. Você tenha a condição de interpretar o conceito de operador logístico, saber o que é um operador logístico, né? Como é que ele é utilizado hoje pelas empresas, o que é que caracteriza um operador logístico. E também, depois que a gente terminar o segundo momento, identificar os principais serviços que os operadores logísticos prestam para as empresas e também ter a exata dimensão das vantagens e desvantagens da terceirização. Porque a terceirização, diferente do que muito se fala, ela também tem desvantagem, né? Ela não tem só vantagem. Bom, a terceirização, ela é um resultado de uma antiga decisão tomada nas empresas. Há muito tempo as empresas elas
toma uma decisão baseada principalmente na variável financeira, contábil financeira, né? É a chamada decisão entre produzir ou comprar. Certo? Antes, essa decisão de produzir ou comprar significava para a empresa produzir internamente aquele material que estava precisando e ou então, né, comprar de um fornecedor. Mas modernamente, digamos assim, mais para o final dos anos 90, essa decisão ela mudou um pouco o enfoque e passou a ser produzir internamente ou comprar de um fornecedor ou terceirizar. Essa terceirização, ela tanto pode significar comprar de um terceiro, né, como também pode significar o terceiro passar a produzir nas próprias instalações da empresa. É o que acontece, por exemplo, naquela situação do consórcio modular da Volkswagen, né, que produz o caminhão, ônibus e caminhões na fábrica de Resende, onde a linha de produção é toda realizada por terceiros, pelos fornecedores. Isso aí é um caso, né, extremo de terceirização. Então, antes, as empresas elas produziam tudo internamente ou compravam dos fornecedores. Depois passaram a ou produzir tudo internamente, ou comprar de fornecedores, ou realizar contratos de parceria com esses fornecedores, para que esses fornecedores executem um trabalho nas próprias instalações da empresa ou até mesmo fora, né? As empresas, elas sentiram a necessidade de terceirizar suas atividades ou de comprar com fornecedores, né? Os itens de que precisam, porque a contabilidade, ela ficava muito pressionada, ou seja, quando a empresa produzia a totalidade daqueles materiais que ela precisa para operar, e realizava as atividades que ela precisava para operar, como por exemplo, né, transporte e outras operações, então ela precisava pagar um volume alto de dinheiro. Essas empresas que realizam todas as atividades que precisam e que executam todos os serviços que elas precisam são chamadas de empresas verticalizadas. Uma empresa vertical é uma empresa que faz tudo o que precisa, tanto em termos de produtos, materiais, quanto em termos de serviços. Certo? Então, todas as atividades que são executadas dentro da empresa são executadas pela própria empresa. Essa é uma empresa vertical. O maior exemplo de uma empresa vertical que já existiu foi a fábrica do Ford no início do século XX. Né? Então, porque ela fazia tudo. Inclusive, eu já comentei, né, em outras oportunidades que a fábrica do Ford ela tinha fazenda de seringal na Amazônia para fabricar o látex, para fabricar a borracha, para fabricar o pneu do carro do Ford. Tinha fazendas de gado nos Estados Unidos, que criava o gado para poder abater esse gado, tirar o couro, para mandar para os curtumes que eram da Ford, para curtir o couro, beneficiar o couro e assim produzir as capotas dos carros e os bancos. Certo? E assim por diante. Ela tinha todas as atividades que eram necessárias para a produção do carro, a Ford própria mesma executava. Né? Então, essa política, essa forma de gerenciar o processo, ele deixou de ser uma política vantajosa à medida que a concorrência passou a ficar mais séria, né? Ficar maior. Então, as empresas começaram a pensar formas de diminuir os seus custos e aí surgiu a opção de delegar parte das atividades a uma outra empresa. E vamos dizer assim, essa delegação, ou a evolução desse conceito de delegação, ele foi o que originou a terceirização, que a gente conhece hoje como terceirização. Então, assim, montadoras de veículos, né? As fábricas de automóveis, como é o que eu citei o exemplo do Ford, elas deixaram de ser fábricas para ser montadoras, porque todos os componentes e peças dos carros passaram a ser produzidos por outras empresas. Então ela recebe tudo pronto e só monta o carro. Por isso é chamada de montadora. Né? E hoje é raro uma empresa que ela tenha
mais da metade das suas atividades, ou até mesmo a metade das suas atividades, sendo feitas por ela própria. Ainda existem algumas empresas que trabalham dessa maneira, mas muitas empresas terceirizam, né? Então, hoje em dia, como esse negócio começou, obviamente, né, como a maioria das coisas de gestão nos Estados Unidos, a empresa, o nome de terceirização, ele ficou conhecido primeiro como outsourcing, né? Seria como obter fora, né? E aí a empresa começou a comprar dos terceiros. Por quê? Porque o terceiro, ele é uma empresa que é mais eficiente naquela atividade que está sendo terceirizada, né? A empresa ela começou a terceirizar atividades que não eram atividades meio dela, atividades objetivo dela, né? Ela passou aliás, atividades fim, né? Atividades fim. Ela passou a terceirizar atividades meio, atividades de apoio, certo? Então, o objetivo dela é sempre reduzir custos, buscar vantagens competitivas, né? Algumas vezes em mão de obra, algumas vezes em materiais, certo? Mas sempre buscando a eficiência e a eficácia, né? Então, terceirizar é delegar a terceiros aí a tarefa, a missão de produzir bens ou prestar serviço de que ela precisa para operar. Então, assim, a empresa geralmente ela terceiriza atividades, como eu disse, que não são as atividades fim dela, né? Essas atividades fim a gente chama de core business, certo? Core business, ou atividade principal da empresa, certo? Esse core business é o negócio da empresa. Por exemplo, o negócio da Ford era produzir veículos. O core business dela é fazer carros, né? Então, o que é que elas começaram a terceirizar? Elas começaram a terceirizar atividade de apoio, como, por exemplo, vigilância, refeitório e, obviamente, atividades da logística, porque as empresas não são empresas de logística, são empresas de produção, né? Então, terceirizaram principalmente, inicialmente, o transporte, né? Então, atividades como transporte, armazenagem, né, separação de pedidos, foram atividades que foram terceirizadas. E depois disso, nos últimos anos, até as atividades fim, o core business da empresa também passou a ser terceirizado, né? Então, assim, para você definir o que é o core business da empresa, você tem que ter um pouco de cuidado, porque tem empresas que uma atividade que é uma atividade de apoio para ela, para outra, essa mesma atividade pode ser considerada uma atividade fim. Por exemplo, a Vale, a empresa Vale do Rio Doce, né? Ela tem uma estrada de ferro. Então, a logística para ela é uma atividade sem a qual ela não consegue trabalhar o transporte do minério de ferro. Porque ela traz o minério de ferro do Pará, de Carajás, e leva até Minas, onde está situada a usina dela, né? Então, sem essa atividade de transporte ferroviário, ela não consegue operar. E aí, nesse caso, o transporte não é uma atividade de apoio. E ela não terceirizou, né? Muito pelo contrário. Ela foi a empresa que ganhou a concorrência da privatização dessa linha férrea da mina de Carajás, certo? Então, tem empresas que a logística não é uma atividade de apoio, é uma atividade importante. Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela não precisa fazer esforço nenhum para os consumidores consumirem o produto dela. A única coisa que ela precisa fazer é com que o produto chegue nos pontos de venda, certo? Então, a terceirização, ela se caracteriza pela formalização de um contrato, né? E as empresas terceiras, elas se responsabilizam pelo fornecimento de algum produto, algum bem ou um serviço, certo? O operador logístico é exatamente uma empresa que fornece esses bens ou serviços, ok? Bom, nós estamos terminando esse vídeo agora e vamos continuar no segundo vídeo, tá bom? Ok.